Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 10 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre os novos Moto Z e Moto Z Force, vazamento de senhas no Twitter, edição escolar do Minecraft, a resposta do Spotify às mudanças da App Store e as novidades interessantes do Uber e do Airbnb. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero agradecer a todo mundo que deu uma espiada lá no endereço apoia.se/loopmatinal e escolheu alguma das categorias para apoiar o podcast. Vocês superaram todas as expectativas que a gente tinha aqui para o primeiro dia do apoio coletivo e todo mundo que entrou lá na brincadeira já vai começar a receber as recompensas que estão listadas lá. Obrigado a todos os ouvintes que toparam apoiar o podcast dando a partir de R$1 por mês. E caso você não tenha dado uma espiada e tenha interesse em ajudar, o endereço de novo é apoia.se/loopmatinal. Valeu! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Airbnb, que anunciou um recurso bem bacana de wishlists colaborativas. A partir de agora, um usuário vai poder compartilhar com as outras pessoas envolvidas na viagem uma wishlist com as casas mais legais que ele encontrou, e todo mundo que tiver acesso a essa lista vai poder votar nas melhores opções, o que deve facilitar bastante a escolha da casa ideal. Outra coisa legal que eles anunciaram foi a habilidade do dono de uma casa deixar um review para cada integrante do grupo todo que ficou hospedado lá, e não só para a pessoa que ficou responsável por fazer a reserva. Bem bacanas essas novidades, dá pra ver como o Airbnb está tentando aumentar a base de usuários, obrigando que todo mundo que esteja envolvido na viagem faça um cadastro, ao invés de só deixar tudo sempre na mão de um usuário só. Ontem o Uber anunciou um novo recurso que vai ser liberado aos poucos ao redor do mundo, e a partir de agora os usuários vão conseguir agendar as viagens deles, ao invés de sempre ter que pedir o carro ali na hora. De acordo com o Uber, isso vai ajudar o pessoal a ficar tranquilo em situações tipo ter que ir para o aeroporto às 4 da manhã, e os agendamentos podem ser feitos com no mínimo 30 minutos e no máximo 30 dias de antecedência. Num primeiro momento, o agendamento só vai ficar disponível em Seattle para viagens feitas em carros da categoria UberX, e eles disseram que vão privilegiar o acesso a contas empresariais. Agora, como a concorrência do mercado do Uber está aumentando num ritmo bem acelerado, não deve demorar muito para que eles liberem isso para o resto do mundo. Outra coisa bacana que eles anunciaram foi a abertura das APIs de serviço de frete para todos os desenvolvedores. Essencialmente, esse serviço é uma coisa que o Uber já vinha testando há algum tempo, ele é chamado Uber Rush, e ele permite que qualquer empresa use o Uber para entregar alguma coisa, tipo uma encomenda, comida, flor, qualquer coisa assim. O Uber disponibilizou essas APIs lá na plataforma de desenvolvedores deles, e se você for um desenvolvedor e quiser dar uma espiada na documentação, tem um link para ele aqui na descrição do episódio. Quem escutou o Loop Matinal de ontem deve se lembrar da notícia sobre a App Store, que a partir da semana que vem vai passar a cobrar dos desenvolvedores metade da comissão de 30% no caso de assinaturas ativas há mais de um ano. A expectativa da Apple é que esse plano de negócios se torne mais atraente para aplicativos de serviços, mercado de música, editorial e tudo mais, só que parece que nem todo mundo do mercado recebeu isso como uma coisa positiva. Isso porque o Spotify foi perguntado ontem sobre isso e respondeu dizendo que, apesar desse gesto ser uma coisa bacana, a Apple ainda não resolveu o problema principal. Eles disseram que a Apple segue se metendo entre o usuário e as empresas que prestam serviços de assinatura, e com isso não dá para investir numa relação de longo prazo. Eles não conseguem falar com o assinante, não conseguem tentar recuperar uma assinatura cancelada, não conseguem descobrir o motivo do cancelamento, e o Spotify disse que não existe desconto na comissão das assinaturas que resolva esse problema. E para os desenvolvedores que gostaram da ideia da comissão reduzida da App Store para assinaturas com mais de um ano, o Google divulgou que vai cobrir essa oferta da Apple e também vai passar a cobrar 15% de comissão para assinaturas. Agora, ao contrário da regra da App Store, a novidade do Google vai ser válida para qualquer assinatura, seja ela nova ou com mais de um ano. Já uma coisa que eles não divulgaram, o que deu a impressão de que esse anúncio foi feito meio de improviso, foi a partir de quando que isso vai começar a valer na Play Store. E para quem tá de olho no mercado de realidade virtual, o Tony Schneider, que além de ser programador é CEO do WordPress e hoje atua como investidor de startups lá no Vale do Silício, postou no blog pessoal dele uma comparação bem interessante entre o HTC Vive e o Oculus Rift. Ele analisou os dois headsets do ponto de vista de capacidade gráfica e sonora, conforto na hora de usar, rastreamento de movimentos, uso dos controles e o sistema operacional, e, na opinião dele, o Vive saiu vitorioso, com uma vantagem bem pequena em quase todas as categorias. Ele disse que o som do Oculus Rift é bem superior ao do HTC Vive e ele também é um pouco mais confortável de usar, mas, no geral, o Vive oferece uma experiência um pouco mais bacana e convincente, e por isso esse é o headset que ele recomenda. Quem escuta o Loop Matinal com frequência deve se lembrar das vezes que eu comentei aqui a respeito do aplicativo Workflow. Essencialmente, esse é um app que serve para automatizar tarefas em sequência, ele já emenda uma coisa na outra, ao invés do usuário ter que ficar fazendo cada etapa manualmente, e inclusive é um app que eu recomendo bastante que você procure ler a respeito, porque ele é bem útil, eu uso ele todos os dias aqui como parte da produção dos episódios do Loop Matinal, e é um app que eu recomendo sem qualquer hesitação.
Bom, ontem o Workflow publicou uma atualização lá na App Store e agora ele é compatível com o app If This Then That, que é um outro programa bem útil de automação e que usa situações como gatilho para fazer tarefas, tipo envia uma mensagem para tal pessoa sempre que eu estiver chegando em casa. Com essa integração entre os dois apps, as duas ferramentas se tornam ainda mais poderosas. E para exemplificar as situações úteis que dá para tirar proveito dessa novidade, o Federico Vittiti, lá do Mac Stories, publicou um post bem extenso que explora tudo isso de uma forma bem mais aprofundada do que daria tempo de eu fazer aqui. Por isso, se você se interessa por automação ou quiser aprender mais sobre esse assunto, passa aqui na descrição do episódio para pegar o link para o post do Mac Stories sobre a novidade, porque é bem provável que ela passe a ser bem útil para você. Ontem a Microsoft anunciou que vai liberar o acesso a uma versão de testes da edição escolar do Minecraft. Por enquanto, essa versão é direcionada a escolas e professores que queiram ver como o Minecraft pode ajudar na sala de aula, e num post explicando a novidade, que se você quiser ler tá aqui na descrição do episódio, a empresa mostra que vai dar para acompanhar o progresso dos alunos, que vai ser fácil passar tarefas e dar instruções, e eles dizem que até 30 crianças vão poder jogar de uma vez só. No final do post, eles falam que o Minecraft Education Edition vai ser lançado oficialmente em setembro, vai custar entre $1 e $5 por usuário, e eles convidam todos os educadores a se inscreverem nessa versão de testes desse projeto que tem tudo para dar bem certo. Dia desses eu comentei aqui sobre uma enquete lá no site do Senado que tem o objetivo de entender a opinião da população sobre essa possibilidade das operadoras implementarem limites no tráfego de dados da internet fixa. E parece que agora a Anatel também acordou pra vida, resolveu se mexer, depois que a OAB pediu o afastamento do João Rezende, que é o presidente da agência, porque ele não parecia estar muito preocupado em defender os interesses da população nesse assunto. A Anatel anunciou que vai marcar reuniões com a população e com especialistas e entidades como a Proteste, o IDEC, o CGI e a OAB, e eles falaram que pretendem coletar durante 60 dias os depoimentos e as preocupações de toda essa galera, para depois levar para um comitê que vai analisar tudo isso e ajudar a agência a decidir o que fazer sobre esse assunto daqui para frente. Pouco menos de uma semana depois do assunto de segurança de senhas ter ficado em evidência por conta da invasão lá da conta do Mark Zuckerberg no Twitter, ontem surgiu a informação de que os dados de acesso de mais de 30 milhões de contas do Twitter estão à venda e esse pacote custa um pouco menos de $6 mil. Ninguém sabe exatamente de onde que vieram todas essas senhas, logins e nomes de usuário. Numa nota sobre o assunto, o Twitter falou que o vazamento não veio deles, que eles não registraram nenhuma invasão, e hoje a hipótese mais provável é que essa galera toda tenha sido vítima de um ataque de malware, que se aproveita do fato das senhas armazenadas no Chrome e no Firefox não serem criptografadas, o que é um absurdo, e agora um pouco mais de 32 milhões de usuários vão ter que pagar o pato. Por isso fica aqui aquela mesma dica, tira uns minutinhos hoje do dia para trocar a sua senha do Twitter e só por precaução também aproveita para ligar a verificação em 2 passos para a conta, porque assim mesmo se um dia alguém conseguir descobrir sua senha, essa pessoa ainda não vai conseguir fazer o login com o seu usuário. Você já deve saber que a Apple vem construindo um campus novo lá em Cupertino e que esse QG novo é gigantesco. Ele parece uma nave espacial, vai ficar numa região toda arborizada e vai contar com painéis solares no topo e toda a volta lá do prédio, o que vai fazer com que a Apple capture bem mais energia solar do que ela vai precisar. Por conta disso, a empresa abriu uma nova subsidiária chamada Apple Energy e nos documentos de abertura da empresa, ela diz que pretende vender para os cidadãos americanos a energia elétrica que ela não for precisar usar lá no campus. Essa prática de vender energia elétrica em excesso não é nova, muitas empresas ao redor do mundo fazem isso, mas geralmente elas vendem energia para o governo, que por sua vez redistribui energia para os cidadãos. O que a Apple quer fazer aqui é vender a energia diretamente para as pessoas, sem envolvimento do governo, o que apesar de ser bem curioso, também é previsto em lei. E ontem o Facebook implementou um recurso que eu já tinha comentado por aqui que estava chegando, que é a compatibilidade com fotos feitas em 360 graus. A partir de agora, sempre que o usuário quiser postar uma imagem no Facebook que tenha sido feita num aplicativo ou numa câmera que fazem imagens imersivas, é só ele fazer o upload da imagem como se fosse uma foto normal. O sistema do Facebook vai entender que aquela é uma foto imersiva e vai embedar ela como uma imagem interativa lá no post para todo mundo poder brincar. Bacana? Ontem pintou lá no blog oficial do Android um post anunciando um recurso chamado Nearby, que vai mostrar notificações com sugestões de aplicativos que o usuário pode querer baixar dependendo de onde ele estiver. Para funcionar, o sistema usa tanto o GPS quanto o Bluetooth do aparelho para ver, por exemplo, se ele está no aeroporto ou no shopping, e aí pinta lá no celular uma notificação com a sugestão do usuário baixar um app de uma empresa aérea ou então baixar o app oficial da farmácia que tem ali do lado. Outra coisa bacana desse recurso, e isso não tem para iOS, para tristeza do pessoal que ficou pensando o tempo todo que já tinha isso desde o iOS 8, é que o Nearby vai perceber, por exemplo, quando o usuário pegar um smartwatch com Android Wear para usar pela primeira vez e já vai ajudar a configurar o dispositivo ali na hora, ao invés de ficar esperando a iniciativa do usuário para fazer isso. E por último, ontem a Lenovo, que agora é dona da Motorola, anunciou o Moto Z e o Moto Z Force, que são os novos topos de linha da empresa e trazem recursos modulares, a exemplo do que a LG fez com o G5.
As specs dos dois aparelhos são bem parecidas. Os dois têm tela AMOLED de 5,5 polegadas, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, processador Snapdragon 820, câmera traseira com estabilização ótica, eu já falo sobre os megapixels já, e a câmera frontal com 5 megapixels. Além disso, os dois têm um leitor de impressão digital. As poucas diferenças entre os dois ficam por conta da resolução da câmera traseira. A do Moto Z Force tem 21 megapixels e a do Moto Z tem 13 megapixels. A espessura varia um pouco também, o Moto Z Force tem um pouco menos de 1 milímetro a mais do que os 5,2 milímetros do Moto Z, e enquanto a bateria do Moto Z tem 2.600 mAh, a do Moto Z Force tem 3.500. A bateria do Z Force, aliás, tem um recurso de recarregamento rápido, que dá 50% de carga em 20 minutos, e ele também tem uma tela um pouco mais resistente. Agora, uma coisa que nenhum deles tem, e isso vai dar uma polêmica danada, é a entrada de fone de ouvido. Os dois aparelhos vêm sem o plug de 3,5 mm, mas eles vêm com um adaptador que torna qualquer fone compatível com a entrada USB-C do aparelho. Sobre os recursos modulares, os chamados Motomods, vai dar para comprar um módulo de um alto-falante da JBL mais parrudo, vai ter um módulo de bateria com mais 2.200 mAh, vai ter capas personalizadas e o mais legal deles todos, vai existir um módulo de projetor que vai deixar a imagem com até 70 polegadas em qualquer superfície. Por fim, a Lenovo disse que os novos aparelhos devem chegar no mercado só em setembro e não deu nenhuma informação sobre os preços deles. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei aqui hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dê uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!